Olá a todos, eu sou o seu anfitrião e trago a vocês mais um Top 3 Melhores Relatos do Além. Você pode ser membro do canal. Na página principal agora temos o botão Seja Membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Nesse vídeo traremos 3 histórias assustadoras com um tema específico para vocês. Espero que vocês gostem. Relato: testemunhei um lobisomem na Escócia. Saudações, Cícero e anfitrião. Meu nome é Vinícius e o que eu vou relatar ocorreu há muitas décadas atrás. E não foi no Brasil. O que eu vou contar aconteceu na Escócia, com meu bisavô, a quem eu darei um nome fictício de Joaquim, e cuja família, por parte do meu pai, é descendente e carrega muitas histórias vindas lá da Escócia. Até os dias de hoje, a minha avó conta histórias que o pai dela passou. Uma dessas é o dia em que ele deu de cara com um lobisomem. Cícero, foi assim, ó. Segundo o que me contaram, tudo ocorreu em meados de 1915, num pequeno vilarejo ao sul do país. O lugar era muito tranquilo, bem retirado, típico vilarejo, com famílias que trabalhavam em fazendas e viviam do seu cultivo. Todo mundo se conhecia e o contato com a natureza era muito presente e fazia parte do dia a dia de todos naquele lugar. Um grupo de pessoas moradoras ali começou a construir uma pequena casa no vilarejo. Isso fez com que todos ficassem curiosos, pois só construíam casas quando novas pessoas vinham para a região de mudança. Então todos queriam saber quem seriam os novos moradores que estavam por chegar. Passadas algumas semanas de muita ansiedade e fofocas, enfim, a tal se mudou para o vilarejo. Eram apenas 2 pessoas da mesma família, o pai, a mãe e o único filho, que aparentava ter uns 15 anos. Esses vilarejos agrícolas antigos eram compostos de famílias mais velhas, com poucos jovens ou adolescentes. Foi aí que meu bisavô Joaquim viu uma chance de fazer amizade com alguém da sua idade. A princípio, o novo garoto era meio tímido, fechado, mas com o passar do tempo, ele começou a se abrir. E, enfim, eles se tornaram bons amigos. Cícero, nada de incomum ocorreu nos primeiros meses pelo local. Tudo correu bem. Até que, de repente, tudo mudou numa certa época. Começaram a surgir relatos de moradores se queixando de terem alguns dos seus animais levados, desaparecendo durante algumas noites no mês. Alguns dos animais eram bois, vacas, cabras, até ovelhas, animais de grande porte, que não seriam fáceis de sumir. E o que deixou os fazendeiros da vila mais preocupados era que não se tinha conhecimento de animal selvagem na região que poderia ter feito isso. Segundo o que foi contado pelo meu bisavô para minha avó, décadas depois, esse evento se tornou um grande mistério e ninguém entendia o motivo do desaparecimento dos animais. Foi então que passaram a vigiar os animais durante as noites e perceberam que eles sumiam em noites de lua cheia. E o meu bisavô começou a reparar que o seu novo amigo também não estava presente nesses mesmos dias, o encontrando apenas no dia seguinte dos desaparecimentos, e sempre agindo de forma meio estranha. Muitas vezes até cheirava mal, com roupa suja, como se ele rolasse em lugares sujos com terra. Aquilo realmente estava tirando as noites de sono dos moradores. Foi então que um dia o meu bisavô Joaquim pensou numa forma de descobrir se o seu amigo sabia de algo e bolou um plano. Iria esperar uma dessas noites e o seguiria para enfim entender o motivo do seu sumiço misterioso e por fim saber se ele tinha algo a ver com os animais desaparecidos. Cícero, enfim chegou uma dessas noites e os moradores se recolheram mais cedo, até por medo de que algo acontecesse. Todos foram para suas casas e trancaram as portas. Assim que a região ficou totalmente deserta, meu bisavô viu o garoto saindo de casa.
Segundo ele, o rapaz olhava em volta para ver se alguém estava observando. E aí seguiu em direção a uma mata fechada que ficava perto do vilarejo. O meu bisavô viu a oportunidade, enfim, de saber a verdade sobre o que ele fazia na mata à noite, sozinho na escuridão, em meio àquela névoa densa, com um clima frio e chuvoso, típico da região. E o seguiu a uma certa distância, sem fazer barulho para não chamar atenção. Foi então que o meu bisavô entrou em choque ao ver o rapaz em meio à mata, sem as suas roupas. O garoto se deitou debaixo de uma árvore e começou a pronunciar estranhas palavras, uma espécie de prece macabra, numa língua que parecia um latim. Ele nunca teve certeza, mas ele sabia que era um idioma bem diferente. Cícero, do nada, aquele menino começou a gemer, a agonizar com uma dor extrema. Meu bisavô jurava que dava para ouvir os ossos dele trincando. A musculatura do rapaz aumentou de forma assustadora. E então passou a surgir manchas pretas pelo corpo. E ele tinha certeza que eram pelagens escuras que estavam saindo pelo corpo. Mas o que mais marcou meu bisavô foram os olhos daquela coisa. Eles ficaram num tom amarelado que se destacava na escuridão. Era uma coisa demoníaca. Meu bisavô dizia que nunca havia visto nada tão terrível na sua vida. Naquele momento, ele estava atrás de arbustos, com os olhos arregalados e sem reação, tomando o choque que estava. Enfim, aquela coisa parou de se debater e se colocou em pé sobre as 4 patas e começou a farejar o ar. Não demorou muito para perceber que o meu bisavô estava ali escondido. E a criatura olhou em sua direção e, com os passos lentos, andou até onde ele estava. Cícero, segundo o meu bisavô, nesse momento, ele achou que a besta ia matá-lo sem piedade alguma. O seu pavor era tanto que estava quase chorando. Mas a criatura se aproximou dele, começou a farejá-lo, cheirou o meu bisavô por uns 15 segundos e aí parou. Olhou fixamente nos seus olhos, se virou, deu meia volta e foi embora sumindo. O meu bisavô então se levantou e saiu correndo para casa, sem nem olhar para trás, quase sem conseguir respirar, e contou tudo o que havia visto para os seus pais. Eles ficaram muito preocupados com aquilo, pois eram outros tempos e as pessoas acreditavam mais no sobrenatural. Enfim, no dia seguinte, aquela família esquisita simplesmente desapareceu do vilarejo e ninguém nunca soube mais nada sobre ela. Depois de uns dias do ocorrido, começaram a rolar boatos que o pai e a mãe do garoto eram praticantes de magia negra e essa era a razão para o seu único filho ter essa maldição correndo no seu sangue. Cícero, hoje eu me pergunto o que realmente causava aquela maldição. Será que os seus pais fizeram algum tipo de pacto demoníaco e deram o próprio filho como oferenda? Ou o filho também praticava magia e por isso foi amaldiçoado? E o mais intrigante, será que ao estar na forma da fera, ele reconheceu meu bisavô e por isso não o atacou? Enfim, são perguntas que nunca teremos respostas. Bom, esse é o relato. Eu acredito e sei que a minha família não gosta de mentiras. Não vejo motivo para inventarem essa história, pois é um relato que foi passado de geração em geração. Não tenho dúvidas que isso ocorreu há mais de 100 anos atrás, e é mesmo algo além da imaginação. Relato: invadidos por um lobisomem. Olá, Cícero anfitrião. Sou de Ipatinga, em Minas Gerais. Eu acompanho o canal de vocês já tem algum tempo e peço que não revelem meu nome para evitar conversas desnecessárias das pessoas da cidade. O relato que vou contar aqui aconteceu comigo. Já fazem 10 anos do ocorrido. Foi em julho de 2010.
Naquela época, os meus pais tinham comprado um sítio de uns 4 quilômetros da cidade. Era só o terreno, então fizemos uma casinha simples com placas de cimento e porta de madeira. Não haviam janelas, era apenas um cômodo grande. A casa ainda estava sem eletricidade, pois não havia sido feitas as instalações na época. Eu me lembro que era época de férias e meus 2 irmãos mais novos foram dormir na casa de um amigo. O meu pai havia saído de moto e eu estava em casa com a minha mãe. Anfitrião, por volta das 9h30 da noite, eu estava na varanda conversando com minha mãe e passando o tempo. Nós tínhamos 2 cachorros vira-latas grandes e 3 pinchers. Ao lado da nossa casa tinha um curral grande, mas no lugar de vacas tinha apenas um viveiro de galinhas. Eu me lembro que a noite estava muito clara. A lua cheia sempre deixava nossos cães agitados, começavam a latir e uivar muito alto. Mas naquela noite, eles ficaram ainda mais agitados que o normal. Eu comecei a reparar que eles latiam e avançavam em algo. Na hora eu falei para minha mãe que deveria ser algum outro cachorro ou um gato que havia aparecido por lá. Como não tinha luz, eu peguei uma vela e fui olhar o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na cerca a 1,5 m do galinheiro, a luz da vela mostrou algo que me fez tremer as pernas. Anfitrião, a alguns metros de mim havia deitado uma coisa que com palavras é muito difícil descrever. Eu só posso dizer que aquilo parecia um cachorro gigante, mas o seu focinho parecia de um porco. Os dentes saltavam para fora da boca de tão grandes. Suas pernas eram bem estranhas, seus joelhos eram tortos para trás. Ele era todo negro e os seus olhos brilhavam em uma cor amarelada, refletindo a fraca luz da vela. Quando eu vi aquilo, eu paralisei. Acho que é a reação de qualquer pessoa que visse aquilo na hora. Só que na minha mente, eu já estava correndo, mas não, eu ainda estava ali parado. A minha mãe estava atrás a poucos metros de mim, mas ainda não havia visto o que eu estava vendo. Então, ela, percebendo eu ali paralisado, me chamou perguntando o que estava acontecendo. Ela se aproximou de mim e então entrou em choque quando viu aquela coisa. Ela encheu os olhos de lágrima e o pavor tomou conta dela. Ela me pegou pelo braço e fomos saindo bem devagar. Entrando em casa, eu lembrei da espingarda que meu pai havia guardada. E mesmo sem nunca ter dado um tiro na vida, coloquei um cartucho nela e voltei para a varanda. A minha mãe foi me acompanhando e iluminando com a vela. Quando eu mirei a arma em direção àquela coisa, ela se levantou rapidamente, como se soubesse que estava sob minha mira. Aquilo realmente era muito grande. Foi nesse momento que eu tive certeza que aquilo era um lobisomem. Vendo aquilo, com as mãos tremendo, eu não tive coragem de atirar. Então entramos de volta para casa e ficamos lá trancados. Depois de um tempo, meu pai chegou e contamos para ele o que vimos. Ele pegou a espingarda e fomos até o local onde a criatura estava, mas já não havia mais nada lá. Anfitrião, eu me senti como se tivesse nascido de novo, porque quem fica diante da fera e sobrevive para contar, certamente nasceu novamente. Graças a Deus, nunca mais vimos aquela coisa. Esse foi o meu relato. Eu sei o que eu vi e foi tudo verdade. Não tem como duvidar que nesse mundo existem muitas coisas do além. Relato: O lobisomem no Japão.
Olá, Cícero e anfitrião. Isso que eu vou contar ocorreu no início dos anos 2000. Na época, eu morava no Japão. Eu me lembro que era inverno por lá. E no Japão as pessoas estão acostumadas a usar o estupo, que é uma espécie de eletrodoméstico que é para esquentar o ambiente na época fria. Esse aparelho tem uma hélice e quando o fogo acende, ela manda o ar quente para a lateral, parecido com ar-condicionado, só que um pouco diferente, porque funciona à base de querosene. Enfim, já era tarde da noite, eu estava já deitado, dormindo, quando do nada eu acordei sentindo muito calor. Na hora eu estranhei, porque estava muito frio lá fora. Eu até achei que poderia estar com febre. Foi então que eu me virei e olhei para baixo e vi o estopo ligado. E vi a minha gata de estimação em cima dele, em uma parte que não sai ar quente. Pois, como eu havia mencionado, o ar sai pelas laterais. Só que sempre ela subia em cima, esbarrava a pata dela no botão de ligar, só que pela temperatura do quarto, ela devia ter feito isso há bastante tempo. O aparelho parecia estar ligado há horas. Ainda meio zonzo, eu me levantei e fui desligar o aparelho. Em seguida, resolvi abrir a janela da sala para refrescar um pouco o ambiente. Cícero, a porta do quarto dava para uma janela e do meu quarto dava para ver bem de frente uma área de mato. No Japão, a janela de vidro tem praticamente a altura de uma porta, só que mais larga. Ao abrir a janela, eu fiquei deitado, com a porta aberta, enquanto olhava para fora, pois a minha cama era bem próxima à porta. E em seguida a minha gata subiu na minha cama e também ficou olhando para fora de forma fixa, como se estivesse vendo algo. Nesse momento, eu ainda estava com muito sono. Quando eu estava quase voltando a dormir, de repente comecei a ouvir uma voz, como se fosse na minha mente. Era uma voz feminina, bem suave. Como eu ainda estava sonolento, naquele momento eu achei que eu estava começando a sonhar. Não dei muita bola para aquilo. Mas aí passou um tempo e eu escutei novamente aquela voz feminina, dizendo, feche. Continuei deitado, os olhos fechados, sem dar importância. Afinal, aquilo só parecia ser um sonho. Só então veio o susto, pois em seguida aquela voz que antes era suave, daquela vez se tornou firme e autoritária, embora ainda doce, dizendo as palavras, feche agora. Nisso eu despertei assustado, pois naquele momento a voz estava alta, como se estivesse ali ao meu lado. Me virei e percebi que a minha gata estava agitada e toda arrepiada. Percebi que ela estava ainda olhando fixamente para fora da janela. Foi então que me virei e olhei na mesma direção que ela. E foi aí que eu vi. Cícero, do lado de fora, havia uma coisa enorme. Seja o que for, tinha o tamanho de uma pessoa, só que em 4 patas. Na hora, arregalei os olhos e pude reparar que os olhos daquela coisa eram vermelhos, um vermelho vibrante como sangue. Ele olhava na direção da casa com os olhos arregalados. Eu reparei também na pelagem da criatura. Era preta, mas chegava a brilhar com a luz da lua. Outra coisa que reparei eram as suas patas traseiras, que pareciam mais curtas que as dianteiras. Eu não sei bem como explicar. Só pareciam meio tortas e menores, meio desproporcionais com o resto do corpo. Cícero, aquela coisa lá fora me deixou horrorizado. Eu nunca pensei que veria algo como aquilo na minha vida, pois aquela coisa estava me olhando fixamente. Mas o pavor tomou conta de mim quando vi que aquela criatura começou a andar na direção da casa e ela ainda estava caminhando em 4 patas. E aí então acelerou, aumentou a velocidade
e veio vindo com tudo em direção onde eu estava. Foi então que eu corri com tudo e fechei a janela o mais rápido possível. Fechei a janela e a cortina, deixando apenas uma pequena fresta, e encostei na parede apenas esperando que aquela coisa tivesse impacto e eu sentisse a batida. Eu fiquei lá, totalmente apavorado, esperando pela batida. Mas não houve impacto. Não, nada aconteceu. Era como se aquela coisa tivesse desaparecido no ar. Cícero, depois daquilo, eu não consegui mais dormir naquela noite. Fiquei pensando em tudo aquilo até o dia seguinte. Eu resolvi não contar a ninguém da minha família sobre esse fato, até porque tenho certeza que se contasse, não iriam acreditar em mim. No dia seguinte, eu resolvi sair de casa e ir até o local onde eu vi aquela criatura. Queria ter certeza que não era apenas um sonho, ver se havia algum rastro, uma evidência que aquela coisa tinha estado lá. Mas simplesmente não encontrei nada demais. Apenas umas pequenas marcas de algo que tinha andado por lá, mas que não dava para saber o que era. Agora, o que mais me intrigou de tudo isso foi aquela voz, como se estivesse me dando um aviso. Aquela voz estranha que eu ouvi na minha cabeça, mas que parecia estar próxima de mim. Cícero, eu nunca havia escutado uma voz de mulher como aquela. Foi muito estranho. Um tempo depois, eu acabei contando isso para um amigo e ele acreditou em mim. Disse que aquela voz poderia ser talvez um anjo. Talvez o meu anjo da guarda, que na forma da minha gata de estimação, de alguma forma me avisou para acordar e fechar a janela o mais rápido possível antes que aquela criatura entrasse. Coincidência ou não, um tempo depois desse fato, a minha gata acabou desaparecendo de casa e eu nunca mais a vi. Até hoje, eu sinto muita saudade dela. Depois daquela noite, eu nunca mais passei por algo parecido. Aquilo foi marcante para mim, mas não me fez ter medo de sair de noite ou coisa parecida. Eu só sei que nunca mais eu quero passar por algo assim na minha vida. Hoje eu estou novamente no Brasil, mas nunca esqueci daquela noite. Às vezes eu fico pensando sobre tudo aquilo. Só fica a questão, será que aquela criatura que eu vi era mesmo um lobisomem? Eu só sei que essas criaturas estão espalhadas por todos os lugares. Não é apenas no Brasil. Até lá no Japão, elas rondam durante as noites. Eu tenho certeza que o que eu vivi naquela madrugada foi mesmo algo além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas e formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos em breve aí na sua casa. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês deixem seus comentários para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações. Não esqueçam de clicar no sininho, também o YouTube vai enviar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continuem vendo os melhores relatos do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter o seu relato contado pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.